A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas, e esse é o nosso curso Aulas Inclusivas no Ministério Infantil. Essa é a aula de número 3, se você ainda não assistiu a aula 1 ou 2, assistam essas aulas para ficar completo o teu conhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como ser um professor e um líder inclusivo. Então nós vamos conversar um pouquinho como ter ações que vão fazer toda a diferença na inclusão de crianças com deficiência no Ministério Infantil. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, quanto foi enriquecedor para você. Tudo isso torna nosso canal mais relevante. Estamos conversando um pouco sobre inclusão no Ministério Infantil. Quando nós falamos de inclusão no Ministério Infantil, uma grande preocupação do Instituto Barak é promover não apenas conhecimento, mas atitudes que vão fazer toda a diferença. Nós precisamos muito de pessoas comprometidas com a inclusão da criança com deficiência dentro da igreja, principalmente no Ministério Infantil. Então nós queremos conversar um pouquinho como vamos fazer toda a diferença na vida das crianças através de professores inclusivos e uma liderança inclusiva. Então essas duas coisas vão fazer toda a diferença dentro do Ministério Infantil concernente à área da inclusão. Então é muito importante para você que está fazendo esse curso, você desperte dentro de você o desejo de ter ações concretas que vão fazer toda a diferença. Pastor, o que é uma liderança inclusiva e professores do Ministério Infantil Inclusivo? É aquele grupo de pessoas, primeiro, que eles acolhem as crianças com necessidades especiais. Então, eles vão fazer de tudo para que essas crianças dentro do Ministério Infantil não se sintam excluídas, mas se sintam acolhidas. Então, uma liderança inclusiva, professores de Ministério Infantil Inclusivo, ele tem o comprometimento no acolhimento das crianças com necessidades especiais. E não só acolhe, como promove o pleno desenvolvimento dessas crianças. Então, eles vão trabalhar para que essas crianças cresçam tanto na área social, como na área emocional e como na área espiritual. Então, eles vão promover o acolhimento e, ao mesmo tempo, eles vão promover o crescimento espiritual da criança, o crescimento emocional, o crescimento social da criança. Como é que eles vão fazendo isso? Vão fazendo trabalhos inclusivos de uma forma diferenciada, promovendo o conhecimento através de estratégias de ensino específicas para cada criança com necessidade especial. Então, esse professor de Ministério Infantil, esse líder de Ministério Infantil Inclusivo, que vai trabalhar na inclusão, ele vai promover duas coisas então: o acolhimento das crianças com necessidades especiais e trabalhar com estratégias de ensino e desenvolvimento para essas crianças, para que elas alcancem o seu desenvolvimento pleno. Então é muito importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, que está fazendo esse curso, esteja comprometido não só em aprender sobre inclusão, mas realmente fazer toda a diferença onde você está com essas crianças. Então isso é muito importante. Pastor, como é que eu faço para me tornar um professor de Ministério Infantil Inclusivo? O que é um professor de Ministério Infantil Inclusivo? Como é que eu faço para mim mudar totalmente o meu ministério com crianças e tornar realmente a minha igreja uma igreja inclusiva? Então, primeira coisa, o que é um professor inclusivo? Um professor inclusivo, ele tem como missão prioritária da sua vida, do seu ministério, garantir o aprendizado bíblico a todas as crianças. Então, o professor de Ministério Infantil, seja um professor que trabalha com inclusão ou não, ele precisa estar comprometido de promover um conhecimento bíblico a todas as crianças. Nós precisamos levar nossas crianças no Ministério Infantil a crescer espiritualmente. E isso é feito através de um conhecimento bíblico de qualidade. Então, um professor inclusivo, ele está comprometido em promover o conhecimento bíblico a todas as crianças,
independente das suas habilidades ou necessidades. Então, um professor inclusivo, ele olha para todas as crianças com o mesmo olhar de amor, de dedicação, independente das necessidades ou habilidades. Então, ele vai estar comprometido com todo o grupo do Ministério Infantil e ele vai trabalhar com estratégias adequadas para suprir as necessidades de cada criança. Então, ele vai buscar a melhor estratégia, a melhor maneira de ensinar todas as crianças. Então ele vai trazer estratégias que vai abranger todo o grupo de crianças, sejam aquelas que possuem ou não uma necessidade especial. Então é muito importante. Então um professor de Ministério Infantil Inclusivo, ele está como missão prioritária levar o conhecimento da palavra de Deus a todas as crianças. Pastor, como é que eu me torno um professor inclusivo? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades? O que é necessário para que eu me torne um professor inclusivo? Primeira coisa, conhecimento dos diferentes tipos de necessidades especiais. Então eu preciso me aprofundar no assunto. É muito importante para você não só ficar nesse curso, mas procurar se aprofundar no assunto. Conhecer quais são os diferentes tipos de necessidades especiais que existem. Como é que eu posso trazer algo na minha aula que vai suprir essa necessidade da criança e vai promover essa criança o conhecimento pleno daquilo que eu estou ensinando? Então isso são questionamentos importantes. Qual é a estratégia? Muitas vezes no mesmo grupo, nós temos um grupo de crianças que elas são autistas. Nesse mesmo grupo existem coisas diferentes, maneiras diferentes de tratar e trabalhar com esse aluno. Então é muito importante para o professor que quer ser um professor inclusivo dominar o assunto, buscar realmente investir. Então, infelizmente, nos dias atuais, as pessoas dizem: mas eu não tenho dinheiro para investir, não tenho condições para investir. Entenda isso, Deus te chamou para uma missão nobre, alcançar as crianças com deficiência na tua igreja. Invista nesse ministério, então faça tudo para que ofereça o melhor para essas crianças. Então, primeira coisa que o professor inclusivo precisa fazer, dominar o assunto, ter conhecimento do assunto. Segunda coisa importante, habilidade e criatividade para adaptar o conteúdo. Nós já falamos que o que vai ser ensinado à criança que não tem deficiência e à criança que tem deficiência é o mesmo assunto, é o mesmo conteúdo, mas o que nós vamos fazer? Adaptar o conteúdo, adaptar de maneira que a criança possa compreender e se desenvolver. Então é importante isso, que o professor de Ministério Infantil que quer ser um professor inclusivo, ele precisa ter habilidade e criatividade para adaptar todo o seu conteúdo. Muitas vezes eu ouço: mas no meu Ministério Infantil não tem recursos, já não consigo trabalhar com as crianças normais. Deus vai te dar estratégia, Deus vai mover o teu coração, vai abrir a tua mente e você vai conseguir trazer um conteúdo de qualidade de uma maneira que as crianças entendam. Então o professor inclusivo, ele tem como missão ensinar todas as crianças, adaptando o conteúdo com criatividade para facilitar o aprendizado. Terceira coisa importante, conhecimento em elaboração de aulas inclusivas. Ele não apenas prepara um conteúdo pensando no grupo de crianças que não possuem uma necessidade especial, mas ele vai entender: eu tenho alguma criança que tem autismo, eu tenho alguma criança com deficiência visual ou auditiva, eu tenho alguma criança com retardo mental. Como é que eu vou preparar essa aula de forma que eu vou atingir também essa criança? Então ele domina a técnica de preparação de aulas inclusivas, ele olha todas as maneiras e traz todos os recursos possíveis dentro de uma aula para que a sua aula venha atingir todas as crianças. Então o professor inclusivo, ele tem como missão ensinar a todos, adaptando o conteúdo, se aprofundando no conhecimento de como preparar uma aula inclusiva e, por fim, aprendendo a se comunicar de forma eficaz.
Muitas vezes nós entendemos que se comunicar é apenas pela forma verbal, mas quando vamos trabalhar com crianças com necessidades especiais, nós vamos entender que existem outras linguagens que devem ser usadas dentro do Ministério Infantil para facilitar o aprendizado das crianças. Então nós precisamos aprender a usar essas outras linguagens. Talvez uma linguagem visual, talvez uma linguagem afetiva, mas eu vou trabalhar com essas outras linguagens para que eu possa alcançar minhas crianças. Então, pastor, o que é ser um professor inclusivo? É ter como missão prioritária ensinar todas as crianças. É ter habilidade e criatividade para adaptar o conteúdo de forma a suprir as necessidades dessas crianças especiais que nós temos no grupo. É trabalhar com uma aula inclusiva, preparar uma aula inclusiva e saber se comunicar de forma eficaz, usando não apenas a linguagem verbal, mas todos os outros tipos de linguagem para ajudar as crianças. Então isso é muito importante. Ponto 2, uma liderança inclusiva. Então nós falamos que para que a inclusão de crianças no Ministério Infantil seja de forma eficaz, precisamos de professores inclusivos que vão trabalhar na área da educação e vamos precisar de uma liderança inclusiva que vão promover ações de inclusão dentro do Ministério Infantil. Pastor, o que é uma liderança inclusiva? É um grupo de líderes comprometido com a inclusão das crianças com deficiência no Ministério Infantil. Então ele é apaixonado pelo assunto, ele promove ações, ele promove programações inclusivas dentro da igreja. Infelizmente, dentro da área da inclusão, nós vemos pessoas que conhecem muito do assunto, sabem muito do assunto, mas não têm atitudes nenhuma para mudar a situação da inclusão no Ministério Infantil. Então, uma liderança inclusiva, ela está comprometida em alcançar todas as crianças, inclusive aquelas com necessidades especiais ou deficiência dentro do Ministério Infantil, e vai promover ações como programações, como palestra, como os cultos, como trabalhos de conscientização para a igreja, para trazer realmente essa área da inclusão realmente viva dentro do Ministério Infantil. Então ele vai trabalhar uma liderança inclusiva, vai trabalhar na elaboração de programações e execuções de ação de inclusão dentro do Ministério Infantil. Pastor, para mim fazer isso, então eu quero ser um líder inclusivo, eu quero realmente trabalhar com a inclusão das minhas crianças. O que eu preciso? Primeiro, habilidade, conhecimento em programações inclusivas. Então eu preciso conhecer como eu posso tornar um culto infantil inclusivo, como eu posso tornar um passeio com as crianças da igreja inclusiva. Então eu preciso conhecer como eu tornar as minhas programações inclusivas. O que eu preciso trazer, como é que eu posso adaptar o ambiente, como é que eu posso trabalhar para que essa programação seja uma programação inclusiva. Então, uma liderança inclusiva, ele tem todo esse conhecimento. Importante para você que está assistindo esse curso, conhecimento é tudo. Conhecimento salva a vida, conhecimento muda situações da área da inclusão dentro da igreja. Então, conhecimento em programações inclusivas. Segunda coisa, formação pessoal e treinamento de equipe. Primeira coisa, você precisa conhecer do assunto, então dominar o assunto. Segunda coisa, compartilhar o teu conhecimento com a tua equipe, porque muitas vezes o líder sabe muito de inclusão, sabe o que fazer, como fazer, mas não compartilha. Então você vai fazer, primeira coisa, buscar conhecer. Segunda coisa, treinar a tua equipe, para que a tua equipe realmente trabalhe com inclusão dentro do Ministério Infantil da tua igreja. Então isso é muito importante, alguém treinado e alguém que vai compartilhar esse conhecimento. Outra coisa importante, conscientização da igreja. Então, trazer o assunto para dentro da igreja, auxiliar os pais que possuem crianças com deficiência, promover dentro do grupo de criança a conscientização sobre inclusão. Tudo isso vai fazer diferença dentro do Ministério Infantil e dentro da área da inclusão. Então, muitas vezes nós precisamos investir. Quantas vezes por ano você fala de inclusão dentro da tua igreja? Quantas vezes por ano tem uma palestra para falar sobre o assunto inclusão no teu calendário do Ministério Infantil? Então nós precisamos de conscientização, trabalhar a conscientização.
Nós já falamos que conhecimento é essencial. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou aprendendo muito nesse curso, mas isso é uma pequena parte daquilo que Deus ainda tem para revelar para você. Pensando nisso, nós temos um curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Nós, há mais de 20 anos, trabalhamos no Ministério Infantil, acumulamos nessa carreira nossa muito conhecimento, e esse curso, de grande diferencial é o compartilhamento de conhecimento, de experiências que dão certo, daquilo que realmente fazemos. Então, se você tem desejo de se aprofundar, não deixa de se inscrever. Lembrando que todo o valor arrecadado nos cursos do Centro de Treinamento Barak é uma oferta missionária para alcançar mais de 100 crianças e adolescentes em situação de risco. Então, nós queremos te convidar para o nosso curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais após esse curso gratuito. O curso ele tem duração de 3 meses, então durante 3 meses nós vamos ter uma aula por semana falando para você sobre inclusão, te ajudando a trabalhar. Se tiver uma criança autista dentro do grupo de crianças que você atende, como é que você trabalha com essa criança? Tem uma criança com retardo mental, como é que você vai agir com essa criança? Como é que você vai elaborar a tua aula, uma programação para alcançar essas crianças? Qual é o ambiente? Como é que deve ser o ambiente para a inclusão? Como é que estão as salas de aulas do teu Ministério Infantil? Nós queremos te ajudar. Então não se esqueça, se você se interessa em se aprofundar no assunto, entre em contato conosco. WhatsApp 19982352607, um curso que vai fazer diferença no teu ministério com inclusão dentro da igreja. Então faça a tua inscrição, as vagas vão ser limitadas, o valor é acessível, você tem condição. Pastor, mas eu estou numa situação tão apertada. Nós sabemos que a área financeira é o que nós damos prioridade. Investir no teu chamado é prioridade. Investir naquilo que Deus tem na tua vida é prioridade. Então entre em contato conosco, pergunte como é que é esse curso e nós vamos te dar todas as orientações. Primeira coisa importante, para fazer a inclusão, precisamos de professor de Ministério Infantil inclusivo, que olhem para todas as crianças e procure compartilhar o conhecimento da palavra de Deus de forma que todos possam entender. Precisamos de uma liderança inclusiva, uma liderança comprometida não só em conhecer do assunto, mas promover ações de inclusão dentro do Ministério Infantil. Terceiro ponto importante, quais são as características, o que eu preciso para ser um professor inclusivo, para ter uma liderança inclusiva? Primeiro, empatia. Tudo dentro do Ministério Infantil é feito com empatia. Só vamos ter atitudes que transformam, só vamos fazer aquilo que nós podemos fazer quando nós sentimos a dor do outro. Então é importante para você ter empatia. Quais são as dificuldades que um pai com crianças com deficiência tem? Quais são as deficiências dentro do Ministério Infantil que precisam ser sanadas? O que eu posso fazer para mudar a situação das crianças com deficiência dentro do Ministério Infantil? Empatia é tudo. Você precisa sentir a dor do outro para poder fazer diferença. Então, empatia é importante. Segunda coisa, comunicação eficaz. Usar todos os meios de comunicação para conscientizar a igreja, para envolver todos, pais, professores, membros da igreja na área da inclusão infantil, incluir as crianças dentro do Ministério Infantil. Então, dominar realmente redes sociais, formas de se comunicar, trazer palestras, trazer coisas dentro da igreja para que façam toda a diferença. Uma comunicação eficaz com toda a igreja é muito importante para mudarmos a situação das crianças que precisam ser incluídas. Então é muito importante isso. Outra coisa importante, dominar o assunto. Quanto mais você conhecer do assunto, mais você vai ter voz de fala mesmo para conversar sobre o assunto. E lembrando, se você quiser, nós temos um curso que vai suprir essa sua necessidade. Então, conhecer do assunto é importante. Por fim, estar comprometido em alcançar todas as crianças com deficiência
da tua igreja e trazê-las para o ministério infantil. Nós precisamos de pessoas comprometidas. Compromisso é falar do assunto, fazer coisas que vão fazer diferença, lutar realmente por aqueles que precisam de uma voz de fala, precisa de alguém que olhe para eles com um olhar especial e façam toda a diferença. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Vamos sanar todas as tuas dúvidas. Queremos também agora ir para a senha de número 3. Lembrando, senha 2, 3 e 4 só no final do curso para você receber o seu certificado. Papel e caneta na mão, senha de número 3. Inclusão se realiza com uma liderança comprometida. Senha de número 3. Inclusão se realiza com uma liderança comprometida. Senha de número 3. Inclusão se realiza com uma liderança comprometida. Isso é importante. Se você está assistindo essa aula e não está inscrito nesse curso, entre em contato conosco. WhatsApp 19982352607. Vamos sanar todas as tuas dúvidas e te ajudar a participar de um curso que vai fazer diferença na tua vida. Instituto Barak, abençoando a sua vida pelo conhecimento. Fique todos na paz do Senhor. Amém.